Neste último fim de semana, no início do mês de outubro de 2023, fomos surpreendidos com os conflitos entre Israel e os povos palestinos. Israel vive hoje o dia mais sangrento dos últimos 50 anos. Talvez, surpreendido seja o termo correto, pois infelizmente, esses tensos conflitos já acontecem há muitos e muitos anos. Essa região já é internacionalmente estigmatizada por ser palco de diversos combates que vem ceifando vidas de milhões de pessoas ao longo dos anos. É justamente por esse estigma que os conflitos na região passaram a ser naturalizados como um fenômeno que transforma vidas humanas em uma verdadeira história de terror. Mas você sabe o que está acontecendo em Israel? E qual o motivo para isso tudo? Assista esse vídeo até o final e descubra quais são os motivos que antecederam todo esse conflito. Vamos lá. Os judeus foram expulsos do local que ocupam atualmente por diversas vezes em eventos que ficaram conhecidos como diásporas. A primeira vez que isso aconteceu foi em meados de 586 a.C., com a invasão dos babilônios. O imperador Nabucodonosor I destruiu o templo de Salomão, que destituiu Joaquim, o rei de Judá, e levou boa parte dos hebreus para a Babilônia como escravos. Muito tempo depois, por volta dos anos 70, depois de Cristo, os romanos invadiram Jerusalém, destruíram boa parte das costas e derrubaram novamente o reinado dos hebreus, expulsando o povo daquela região, o que provocou a segunda diáspora judaica. O povo judeu, então, migrou para países do continente africano-asiático e ficou vagando por cerca de 2000 anos, durante os quais mantiveram seus costumes, religião e cultura. Mas, sem uma pátria que os unificasse de fato em um território, o que aconteceu depois dessas diásporas foi que o povo judeu vagou por vários países e continentes, mas por manterem seus costumes e sua cultura, eles eram considerados como estranhos por onde passavam. Tudo isso alimentou um preconceito contra eles, um ódio especificamente voltado para esse povo que ficou conhecido como antissemitismo. Em reação a isso, no final do século XIX, foi criado um movimento protagonizado principalmente por Theodor Herzl, que visava a retomada da terra prometida dos judeus, também conhecida como Sião. Por isto, o movimento ficou conhecido como sionismo na metade do século XX. Durante a Segunda Guerra Mundial, o semitismo na Europa atingiu o seu auge com o extermínio de milhões de judeus no Holocausto. Isso fez o movimento sionista ganhar força para a criação de um Estado judeu no território sagrado. Conflitos se iniciaram por considerar algumas decisões injustas. Os povos árabes fizeram uma investida e se instaurou o primeiro conflito, chamado de Primeira Guerra Árabe-Israelense. Contudo, como vimos, todo o cenário político, econômico e cultural do mundo estava abalado pela de guerras e inúmeros interesses que estavam em jogo. O Estado de Israel teve apoio dos Estados Unidos vitoriosos da Grande Guerra, que viriam a se tornar a maior potência econômica e política do mundo. Dessa forma, o Estado judeu conseguiu se sobressair no conflito, criando uma boa estrutura armamentista. Nesse primeiro combate, o objetivo era anexar mais territórios. Com o passar dos anos, os palestinos viram-se enfraquecidos, sendo que boa parte da sua população foi dispersa para territórios vizinhos como o Líbano, a Síria e o Egito. Ao mesmo tempo, Israel consolidava suas forças, emergindo como uma potência militar e política na região do Oriente Médio, especialmente após triunfos nas Guerras dos 6 Dias em 1556. Dessa forma, esse cenário propiciou o surgimento de grupos extremistas palestinos, que não só buscavam a criação de um Estado palestino, mas também almejavam a total destruição de Israel e a expulsão dos judeus da região. Nesse contexto, a Organização para a Libertação Palestina. Em 1993, através da mediação dos Estados Unidos, Yasser Arafat e o então primeiro-ministro de Israel, Isaac Rabin, assinaram um acordo diplomático, conhecido por Acordo de Oslo, em que os palestinos receberiam de volta parte do seu território, apesar de ainda não terem um Estado constituído. Mas o que parecia ser uma trégua e uma possível resolução do caso claramente não se consolidou, além de todos os fatores já apontados. Diferentes correntes políticas que naturalmente se alternam em processos eleitorais deram diferentes rumos para esse conflito ao longo dos anos, por mais que um acordo tivesse sido estabelecido. Com a troca do primeiro-ministro de Israel,
os conflitos foram retomados. O conflito se agravou de fato com o começo da construção do Muro de Israel em 2002 e com a morte de Yasser Arafat em 2004. Para piorar os ânimos, em 2006, o Hamas venceu as eleições no território palestino, o que acendeu o alerta das autoridades internacionais e principalmente de Israel, que se recusaram a aceitar a legitimidade do poder palestino, isolando ainda mais o povo e seus territórios. No último sábado, 7 de outubro de 2023, Hamas fez uma ofensiva contra Israel, atingindo pelo menos 14 localidades. O ataque foi feito em um feriado judeu e contou com a participação de outros grupos extremistas que se aliaram a causas palestinas devido à gravidade dos atos. No dia seguinte, Israel entrou oficialmente em estado de guerra em resposta aos últimos ataques. Já nos primeiros dias do conflito, são mais de 1.000 pessoas mortas e outras milhares feridas, e isso até agora. O conflito entre Israel e os palestinos continua sendo uma das questões mais complexas e desafiadoras no cenário geopolítico atual. Aparentemente, a humanidade não cansa de se autodestruir, independentemente de seus ideais, sejam eles políticos, ideológicos ou culturais. Enquanto isso, o povo israelense sofre com baixas e destruição sem precedentes. Muito obrigado por terem assistido até aqui. Se gostou, deixa o like e se inscreva no canal. E não esquece de compartilhar com os amigos. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima.